Cirurgia bariátrica é para mim? Você já pensou em fazer a cirurgia bariátrica, mas tem dúvidas se realmente é a melhor escolha para você? Essa realmente é uma decisão muito importante, que envolve não apenas critérios médicos, mas também reflexões pessoais e, mais ainda, mudanças importantes no teu estilo de vida. Então, hoje, aqui nesse vídeo, eu vou te ajudar um pouco a entender se a cirurgia é uma boa opção para o seu caso. Antes de começar a falar do tema, eu vou me apresentar. Meu nome é Taati, eu sou psicóloga, trabalho com comportamento alimentar, perda de peso, obesidade, cirurgia bariátrica há 18 anos. Esse é o meu campo de trabalho mais importante, assim, que perpassa aí toda a minha carreira profissional. E se você puder, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque é aqui que eu produzo um pouco de conteúdo a respeito. Assim você não perde nada desse conteúdo que eu venho trazendo para cá e pode me sugerir coisas que você acha importantes também. Começando, eu acho que é importante dizer que a cirurgia bariátrica é um procedimento que vai alterar o aparelho digestivo do paciente. Então, ela é realizada com o objetivo principal de perda do excesso de peso e, consequentemente, de controle de doenças que estão relacionadas à obesidade. Quando a gente fala a palavra, né, o termo cirurgia bariátrica, a gente pode estar se referindo a diversas técnicas. As mais realizadas hoje no Brasil são o bypass gástrico e a técnica de sleeve, também chamada de gastrectomia vertical. E aí a gente se pergunta quem é que pode realizar essa cirurgia. Com a grande popularização do procedimento, muitas pessoas procuram por ele, mas ele não é para todo mundo. Muitas vezes ele não é o melhor recurso para aquele paciente. Então, existem critérios específicos determinados pelo Conselho Federal de Medicina que indicam quem é o paciente que tem indicação da cirurgia bariátrica. E são esses critérios que eu vou começar dizendo agora. Então, são pessoas que têm o IMC acima de 40. Eu não sei se você sabe o que é IMC, mas IMC significa Índice de Massa Corporal. É um cálculo muito simples, realizado a partir de duas informações de uma pessoa. É um índice que sofre bastante debate, nem todo mundo acha que ele é o melhor recurso. Já se sabe que ele não é o melhor recurso para avaliar essa relação peso e altura corporal, mas é o que mais se usa. Então, se uma pessoa tem IMC acima de 40, ou seja, que indica obesidade de grau 3, a princípio ela já tem indicação do procedimento cirúrgico. E também é indicado para pessoas que têm obesidade de grau 2, ou seja, IMC entre 35 e 39,9, com a presença de alguma comorbidade. O que é uma comorbidade? É uma doença associada à obesidade, ou seja, uma doença que apareceu porque a obesidade existe ou porque a obesidade favoreceu que ela aparecesse. A lista de doenças associadas à obesidade é enorme. Eu nem consigo lembrar todas. As que a gente mais encontra no consultório são hipertensão, diabetes do tipo 2, problema ortopédico, vários tipos de queixa em relação a transtorno mental também. Então, é importante, durante a avaliação, investigar se há presença de outras doenças e, caso existam, né, se são essas que se relacionam com a obesidade. É muito importante também que o paciente tenha um histórico de tentativas de perda de peso, ou seja, que ele tenha se submetido a tratamentos clínicos, que são os tratamentos de primeira escolha para a obesidade, e que ele tenha tentado, realizado e não tenha conseguido sucesso. E, por fim, é muitíssimo importante passar pela avaliação pré-operatória, que é realizada por especialistas, né? E habitualmente alguns médicos, algumas especialidades médicas, incluindo o cirurgião bariátrico, avaliação com o nutricionista e também com o psicólogo ou psiquiatra. Tudo isso faz parte dali da fase pré-operatória e esse conjunto de critérios são aqueles que indicam ou não uma pessoa para a realização do procedimento cirúrgico. Tem que se avaliar fisicamente esse paciente e psiquicamente também. Mas também é relevante dizer que a avaliação, né, a decisão pela cirurgia vai muito além disso.
Porque, além desses critérios médicos, é importante refletir sobre algumas questões mesmo, individuais, antes de tomar essa decisão. Então, que questões eu recomendo que você se faça? A primeira delas é pensar se você está disposto a mudar o seu estilo de vida. Estilo de vida, nesse caso, eu estou me referindo a mudar provavelmente o seu comportamento alimentar, a inserir atividade física com frequência na sua rotina. Por quê? Em geral, mudança de estilo de vida faz parte de todo o tratamento para a obesidade. Então, tanto lá no tratamento clínico, assim como no cirúrgico também. Outro ponto importante é compreender que a cirurgia bariátrica, ela é o início de um longo tratamento de perda de peso e controle de doenças associadas. Esse tratamento, ele dura atualmente se considera que ele dura entre 1 e 2 anos, e a cirurgia é o start, é o pontapé inicial, mas não resume todo o processo. E a outra pergunta que eu também considero relevante, acho que você deve levar em conta, é se você está preparado, se esse momento é um momento adequado para tanta mudança. Por quê? Porque esse tratamento pós-operatório, como eu falei ainda há pouco, implica em mudanças significativas e às vezes nós estamos em momentos de vida que não cabem muita mudança ou que já tem muita coisa acontecendo e que a gente não vai dar conta daquilo naquele momento, naquela configuração. Então, eu te digo para se fazer essas perguntas com calma. Eu sei que obesidade, para muitas pessoas, leva a muito sofrimento, a muitas limitações físicas, e muitas vezes a sensação é que se quer, né, acabar com aquilo, se livrar daquilo a qualquer custo, o mais rápido possível, mas ter consciência desse grande processo que envolve a cirurgia bariátrica vai te ajudar a, caso você escolha entrar nesse processo, atravessá-lo de uma forma mais, né, de uma forma mais consciente, de uma forma que seja melhor para a tua vivência mesmo. Agora que eu já falei um pouco desses critérios de questões que você deve levar em conta antes de decidir pela cirurgia, eu vou falar também de benefícios e de desafios que eu considero importantes e relevantes nesse processo. Então, para começar, quero falar dos benefícios. Né? O que a gente vê, de fato, na clínica, como um profissional que atua há tanto tempo nesse campo, o que a cirurgia, de fato, o tratamento alcança? De modo geral, alcança uma perda de peso super significativa, né, para a grande maioria dos pacientes que segue o tratamento. Outro benefício também é conseguir, de fato, um impacto nas doenças associadas, casos de reversão, de controle de doença associada. E aquilo que eu escuto com muita frequência na clínica é a melhora na qualidade de vida. Então, o paciente relatar que conseguiu alcançar, que conseguiu deixar de ter várias limitações e, consequentemente, que tem se sentido melhor, né? Conversar, falar a respeito disso. Então, esses benefícios eu acho que são os mais, assim, mais objetivos. É claro que tudo isso se desdobra em muito mais, mas aí a gente pode fazer um outro vídeo para falar disso, senão esse aqui vai ficar muito longo. E agora eu vou falar um pouco também dos grandes desafios que eu entendo que são importantes nesse processo. O primeiro é mudança no comportamento alimentar. É fundamental entender que o tratamento que inclui a cirurgia bariátrica vai impactar profundamente no seu comportamento alimentar, não só no início do processo, que é aquela fase tão conhecida, tão comentada, a fase líquida, a fase dos famosos copinhos, que eu também posso falar com mais detalhes a respeito, mas vai muito além disso. Porque quando a alimentação sólida volta, né, a alimentação primeiro pastosa, branda, sólida retorna, é preciso adaptar o seu comportamento alimentar para que você consiga receber bem esses alimentos. E, em geral, várias dessas mudanças no comportamento alimentar têm que se manter depois, como uma mudança mesmo de estilo de vida. Então, esse ponto é um ponto que você precisa levar em conta. A gente que trabalha nesse campo trabalha para que o paciente tenha uma vida normal. Né? Vida normal, como a gente sabe que é vida normal, mas algumas mudanças vão ter que fazer parte desse normal no processo. Outro ponto muito relevante também é que
Muitas vezes o processo, o tratamento tem um impacto emocional muito grande no paciente. E a gente só consegue observar isso passando pelo processo. Tem vezes que o paciente diz que está super preparado, já sabe como é, que conhece tudo, mas na hora da vivência desse processo, atravessar isso nem sempre é fácil. Para muitas pessoas é, mas para outras não. Então você precisa se preparar, levar em conta que você pode ter desafios emocionais aí, psíquicos importantes para atravessar também. Um outro desafio que eu considero fundamental e que muita gente deixa de lado, tenta nem pensar nele, é entender os riscos do procedimento. A cirurgia bariátrica é um procedimento seguro, que a gente a cada dia trabalha para que aumente ainda mais a segurança, mas é uma cirurgia que faz uma alteração importante no aparelho digestivo. Então, é preciso conhecer esses riscos, entender esses riscos, saber de que forma você mesmo pode minimizar os riscos. Para que você saiba bem disso, eu recomendo que você converse em detalhes com a equipe de profissionais de saúde que vão te atender, que estão te atendendo, especialmente com o seu cirurgião, porque é ele que vai conseguir conversar de forma detalhada em relação a riscos com você. Eu acho que esses são os principais desafios que eu considero relevantes comentar. Considero importante também falar da importância do preparo pré-operatório, né, de que você conheça bem esse processo, que você converse com as pessoas que fazem parte desse campo, para que você saiba como é tanto o preparo pré-operatório como o acompanhamento pós-operatório, para que depois disso você consiga saber se esse é o momento, né, se a cirurgia bariátrica é o procedimento adequado para você. Então, buscar orientação nos canais adequados é fundamental para que você consiga tomar essa decisão, né? Primeiro, saber se clinicamente ela é indicada. Segundo, tomar essa decisão de forma que você entenda onde está entrando e que, a partir daí, consiga, de fato, atravessar esse tratamento aí que não é curto, que é longo, mas que se mostra muito eficaz. Eu produzo conteúdo sobre isso, estou começando a produzir aqui com esses vídeos um pouquinho mais longos, mas já produzo há um tempo no meu Instagram, que é taate.burkley, eu coloquei aqui na descrição do vídeo. Quase todo dia eu tento abrir caixinha, respondo todos os comentários, porque de fato adoro esse trabalho, gosto de estar perto de quem quer dialogar a respeito. Então, se você quiser perguntar, conversar, me falar algumas coisas, me segue e comenta, porque a gente vai travar aí um bom diálogo. Obrigada.